E tem uns caras aí que tá o tempo inteiro cada vez mais cagado no que tem a ver com o Banco Master. Eu gosto de conversar contigo sobre o Banco Master, porque me parece que tu manja do que Eu gosto das coisas que acontecem ali, né? Bom, e tu tava me contando, cara, bom, não sei se tu... Bom, você que tá assistindo aí o programa, família, eu tô com o braço quebrado. Isso significa que eu tô meio por fora das paradas. Então o Renan tava me contando aqui que teve atualização o Vorcaro quis incluir o Flávio na delação premiada dele, e isso muda completamente o jogo, né? Não sei se muda completamente, mas com certeza muda o jogo, né? Porque agora ele tá prometendo uma delação com o Flávio, que é um pré-candidato à presidência da República, né? Com Alexandre de Moraes, que é um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? E vamos ver os outros nomes. Lembrando que a delação hoje do Vorcaro, ela concorre com outras delações. Claro, tem a delação do Fabiano Zettel, que era um dos sócios do Vorcaro, e tem a delação do Augusto Lima, que foi uma espécie de sócio. O Vorcaro foi o cara que começou o escândalo ainda na Bahia, no Crédito Sexta. O Augusto Lima se delata, ele derruba um monte de gente do PT. E muita gente da Bahia. Porra. O Fabiano Zettel vai derrubar muita gente da mídia, influência, gente religiosa. É mesmo? O Fabiano Zettel era o operador pra comprar... A gente precisa de todos eles, então. O ideal era todos. Tá. Só que assim, vamos dizer, se o Fabiano Zettel sabe quase tudo que o Vorcaro sabe, se o Zettel entrega tudo melhor do que o Vorcaro entrega, o Vorcaro perde valor e nem adianta. Aí o Vorcaro eventualmente não pega o benefício de uma delação. É uma coisa de teoria dos jogos, né? Tipo assim... todo mundo tem, né, a possibilidade de fazer a delação e ferrar o outro. E tem o pai do Vorcaro, que também foi preso. E o pai do Vorcaro, ele não quer ficar na cadeia. O pai do Vorcaro já, tipo, eu delato! O Vorcaro também já deixou claro que ele não quer ficar na cadeia. Ele quer, inclusive, voltar a ser o dono do Banco Master, cara. O Vorcaro nunca que... O Vorcaro tava na Ego Trip. E como ele tinha comprado todo mundo, ele, no fundo, achava, cara... Eu só vou pegar e botar meu banco pra andar de novo, eu dou um jeito. Porque o cara tava muito na Ego Trip. Tenta imaginar, assim, é um escândalo, ele tava rodando bilhões. Então, quando a gente fala assim, ele fez um contrato lá com o Flávio Bolsonaro que ele ia pagar centenas de milhões, isso não era nada. Nada. Era nada, é merreca, sabe? Só com o BRB foram bilhões. Não, na mesma época ele tava pegando... Eu tava conversando ontem com o Felipe aí, que na mesma época que do vazamento das mensagens do Vorcaro falando pra pagar pagar, não deixar de pagar o lance do filme do Bolsonaro, o Banco Master estava recebendo aporte do Rio de Janeiro lá, na mesma época. Sim, né? da Previdência. Então a gente tá falando de chega a bilhões e o cara entrega aqui, estava ali falando de 60 milhões de reais. Sim. Chega a bilhão. Né? Assim, o Felipe Moura Brasil, ele é um cara muito inteligente e ele tem uma memória prodigiosa e ele, por ser inteligente, ele consegue juntar pontos. O fato de o Flávio Bolsonaro ser um dos donos do governo carioca desde que o Cláudio Castro entrou. Ele é um fiador ali. Tem indicações na máquina do governo Cláudio Castro. Ser próximo do Vorcaro e o Vorcaro claramente dever favores a ele. O Cláudio Castro também deveria favores ao Vorcaro. E o Cláudio Castro comprou bilhões em títulos podres do Banco Master via Previdência do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo em que o Flávio Bolsonaro tinha um contrato injustificável de centenas de milhões, quando você junta os pontos, você acha que o Felipe Moroso tá assim meio que... Não vai falar, mas acho que a gente tá jogando no ar. Gente, parece que tem algo aí, que se alguém juntar direitinho, meio que todo mundo sai satisfeito ali, né? Só ou não o aposentado do Rio de Janeiro, mas... Parece que tem. Assim, muitas pessoas muito próximas ao Flávio Bolsonaro beneficiaram muito o Banco Master. Eu vou citar 3. João Roma, que era ministro do governo Bolsonaro. Ele soltou uma MP que permitia o aumento do crédito consignado em 2022, no ano da eleição, e todo mundo achou que aquilo era só uma medida eleitoreira. Por exemplo, pega uns auxílios que vem do governo, e aí você pega um empréstimo calcionado nesses auxílios. Né? Nem calcionado, você pagava com auxílio. Pô, essa é uma medida populista. Não foi só populista, porque isso turbinava produtos como o Crédito Sexta, que era no Banco Master. Isso é uma coisa, isso aconteceu no governo do pai dele. 2, o presidente do BRB, o Banco de Brasília, era muito próximo do Flávio. Muito, muito próximo. Foi o cara que liberou aquela casa de maneira inexplicável, lá com aquele financiamento pro Flávio. E 3, o governo do Rio de Janeiro, em que o Flávio realmente tem uma gerência, vamos colocar aqui, muito grande sobre as pessoas daquele governo, são muito próximos. Só para entender, ele estava apoiando o Bacelar para suceder o Cláudio Castro no governo do Rio. Bacelar, que é ligado ao Comando Vermelho, não é opinião minha, a Polícia Federal falou. E o Flávio estava apoiando o Cláudio Castro concorrendo ao Senado, tinha indicações no governo do Cláudio Castro,
E esse governo, Cláudio Castro, comprou bilhões. Assim, é um fato, na minha opinião. O governo do Cláudio Castro comprou, a Previdência do Rio de Janeiro comprou bilhões em títulos podres do Banco Master. E enfiou nos velhinhos lá aposentado do Rio. Tô falando que é isso, seria leviano eu falar. Mas não faz sentido, e todo mundo sabe disso, o Vorcaro, assim, de maneira muito clara, está devendo um favor pro Flávio, a ponto de ter feito um contrato com o NDA, o Non-Disclosure Agreement lá, né, que ninguém pode saber e tal, e pra fazer um filme com 134 milhões. Cara, né, você conhece um pouco do audiovisual. Aquele filme não é um filme só na parte do Vorcaro de 134 milhões. Óbvio que não era pra isso. É óbvio que não era. Era pra quê? E outra coisa, você põe um dinheiro no filme, a título de investimento, você nunca vai recuperar esse dinheiro. 2, foi o quê? Você vai botar a marca Banco Master patrocinar esse filme? Não. Então qual é o... Por quê, né? Isso daí é uma pergunta muito interessante mesmo. Mesmo que fosse uma empresa... Mesmo que o dinheiro fosse do Daniel Vorcaro, que não era, né? Era dinheiro roubado. Sim. Ia ser estranho, né? Mesmo que fosse uma empresa que vende muito cachorro quente mesmo, e o cara é bilionário, e ele escolheu pegar o dinheiro que ele vendeu muito cachorro quente mesmo e entregar pra fazer um filme. Por quê? Não tem nenhum sentido. É óbvio que, assim, vamos pegar. Todo mundo, inclusive os bolsonaristas, de maneira correta, estava falando, pô, você acha correto... A mulher do Alexandre de Moraes tem um contrato de 130 milhões de assessoria jurídica. Todo mundo, de maneira muito correta, falou, obviamente, ele está pagando por outra coisa. Perfeito. Né? Porque não tem nenhum sentido. O valor não bate, não é um valor de mercado, nada. Todo mundo sabe, beleza. Por que essa mesma lógica não se aplica ao contrato do Dark Horse? Porque, vamos botar aqui, o Guido Mantega tinha um contrato milionário com o Banco Master de assessoria jurídica, assessoria econômica. Ele era um consultor econômico. Eu não sei se era de 1 milhão por mês, era um valor muito alto. O pessoal no Google, deem um Google aí, vocês vão checar, um valor altíssimo. Obviamente que não era para ter a assessoria do Guido Mantega, que foi um péssimo ministro da Fazenda. Óbvio que era para o Guido Mantega abrir portas no governo Lula, tanto que abriu. E o Vorcaro teve reuniões com o Lula. Então, poxa, se a gente tá falando que essa lógica funciona com o Lula, se essa lógica funciona com o Xandão, não vai funcionar com o Flávio? Ah, não, com o Flávio foi um filme. Ah, para, sabe, é tipo, pô... É da raiva, porque se for pegar pros lulistas, e entra eles aí, eles vão falar que com o do Guido Mantega tá ok. Não, pô, o Guido Mantega não vai tá cara. Faz sentido você ter um contrato de, sei lá, 1 milhão por mês, eu não sei o valor. Ou é meio milhão, ou é 1 milhão por mês com o Guido Mantega. Pô, não faz sentido. Tem o do Lewandowski, ministro da Justiça do Lula, tinha um contrato acho que de 300 pau por mês. Outro que tinha um contrato, a mulher do senador Jacques Wagner do PT da Bahia, também tinha um contrato com, assim, uma fortuna com o Banco Master. Ah, entendi. Então pro petista, o problema é só o Dark Horse. Não, tava o Vorcaro, vamos ser sinceros, ele comprou todo mundo se relacionou, e aí ele tinha um método ali. Ó, o que é? É consultoria? Consultoria pra você. Faz um filme, é isso aí, faz um filme aí. Tá legal, tá fazendo filme. E ele tava na egotrip, que a gente nunca pode esquecer o fator B, que é o fator burrice, e o fator E, que é o fator ego. O Vorcaro, imagina assim, pô, eu tô comprando até ministro do Supremo. Dane-se, aqui não vai acontecer nada. Só toca a máquina. E o próprio Vorcaro tava com plano também de montar um grupo de mídia. Ele queria montar um grupo de mídia concorrente com outros grupos de mídia, porque na egotrip dele, se ele tem um grupo de mídia, ele tem ministro do Supremo, ele tem todos os partidos na mão, ele não vai ter encheção de saco de ninguém. O cara, ele só queria ficar em paz. Ele só não queria briga com ninguém. Cara... Só queria umas perelecas. Ele queria a peleleca branca dele lá. Cara, isso tudo é muita... Mas, ó, você acha que a gente corre o risco de ter Bom, tem algumas coisas pra gente falar sobre isso ainda. Por exemplo, tu viu a fotinha do Vorcaro com o Ciro Nogueira? Vi, maravilhosa. Lindo, fofo, né, cara? Os caras foram passear. Eu não sei, não é Não sei, eles foram esquiar. É isso aí, porque esse lugar, até eu dei um RT num jornalista que eu gosto, que é o Chauders, que é um lugar na Suíça, ou na França. Eu acho que é nos Alpes franceses. O pessoal da produção puder ver, acho que chama Courchevel, não sei como é que fala. O lance essa galera toda vai pra lá. Todos os políticos ladrões bregas vão esquiar lá, porque é tipo um trademark. Ok, fixou um político corrupto, eu vou para esse lugar esquiar e encontrar outros políticos corruptos esquiando ali. Então é um padrão. E
sabe, é tão óbvio que eles iam pra lá. E aí a foto lá, e aí você pega, que é a cara do Brasil, né? A mensagem do Ciro Nogueira pro Vorcaro, com, assim, pra mim ajudar, sabe, é tudo, assim, é um português, é um cara rude, é um cara animalesco no trato, é um jegue. E o cara, sabe, movendo bilhões, não, eu vou esquiar aqui, ó, olha, não, porque pra mim, não sei o quê, sabe, pra mim ver isso aí pra você, sabe, um português tosco, mas aí ele tem que estar na Suíça com o português tosco dele. Isso é tão rude, cara, isso é tão, assim, a existência dessa classe política vagabunda é uma tapa na cara tão grande, sabe, um moleque que tá estudando agora pra passar uma faculdade e querer ter um emprego sério. É um tapa na cara mesmo. De você que quer ter excelência na vida, que você quer trampar, você quer construir algo sério. Você sabe que quem te administra é esse tipo de gente, é um analfabeto ladrão. E é sempre esse padrão, é um cara burro, rude, mas ele é bom de negócio. E o tipo de negócio dele consiste em ser corrupto e ganhar dinheiro às custas de outras pessoas, que é a massa da população, que não consegue se defender. Isso dá muita raiva. Isso dá muita raiva. É uma raiva colossal. Isso pra mim dá raiva física, cara. É um ódio. E não um ódio tipo, eu odeio essa corrupção. Eu odeio mais a breguice deles do que o fato deles serem ladrões. Eu odeio assim, povo. Mesmo assim, roubou tanto pra isso, cara. Você roubou tanto pra isso. Nem pra ser um puta de um bandido. Você é um bandido merda, cara. É um ódio, cara. Uma galera muito, muito escrota. E é muito interessante ver eu gosto das defesas em geral, sabe? Que nem eu tô até agora, inclusive, tentando entender, como todos nós, na verdade, por que diabos, ou qual que era mesmo o valor, ou por que se pagava o valor pra esposa do Alexandre de Moraes lá, entendeu? Do escritório lá que ela recebia. Porque pra mim, cara, eu já te falei, isso é uma questão muito, muito séria, a gente não confiar em quem a gente percebe como justiça, sabe? Sim. Então assim, imagina que alguém fez um mal feito contra você, você vai recorrer à justiça, né? Se você não confia na justiça, como é que tu vai confiar naquele julgamento, né? Se o cara que deveria estar me dizendo se uma coisa é constitucional ou não, tá envolvido num escândalo que ele não explica pra gente o que eu vou ficar aqui achando que ele é corrupto, né? Eu não queria achar que a gente tem ministros do Supremo Tribunal Federal que poderiam correr o risco de ser corruptos, tá entendendo? Uhum. Eu queria entender e uma explicação. E como eu te falei, provavelmente já também, não estamos falando de um cara que não é midiático, né? Estamos falando de um cara que é bem midiático. Sim. Cara... Sim. Fala, tem opiniões, livros publicados, quer palestrar em tudo quanto é canto. Então acho que a minha principal... Você estava falando de que te dá raiva. Acho que a coisa pra mim mais chata desse escândalo inteiro é esse silêncio específico, tá? Porque como cara, que um bolsonarista vai confiar que o julgamento do Bolsonaro foi honesto? Não, ele não vai, mas eu acho que todo mundo trabalhou muito pra gente chegar nesse estado de coisas. Que é é muito difícil. Assim, a democracia, né, é um regime muito... A beleza da democracia é a possibilidade de troca de poder. Uhum. Dito isso, ela tem muitos defeitos. Se eu for voltar lá pra Aristóteles, assim, é um regime cheio de problemas. Ele acaba, vamos dizer, ela acaba privilegiando comunicadores malandros. Uhum. Tem muito problema na democracia. E a democracia só pode existir em um regime profundamente republicano. Por isso que a gente, antes de ser uma democracia, a gente é uma república. E a ideia de república, existe uma coisa pública, um desejo público de que aquelas pessoas que vivem naquele território e falam aquela língua, elas querem construir algo e tem um sistema de valores bem claro que todo mundo concorda. Nós temos uma espécie de um contrato, né? Esse contrato, sei lá, posso voltar para leis das 12 tábuas, eu posso ir pro Magna Carta na Inglaterra, eu posso ir pra Constituição Americana. Você tem meio que um contrato geral em que esses valores estão muito claros e que ninguém vai passar por cima desses valores. Aqui no Brasil não existe esse contrato. Não existe esse contrato. Aqui no Brasil é completamente casuístico. E as pessoas nem fingem mais ter um contrato. Então virou tudo jogo de poder. Porque quando você não tem uma regra una e diz isto aqui é do interesse público, por exemplo, é do interesse público que um político corrupto seja preso. Uhum. Quando não existe mais este interesse público, a função de um juiz num país desse passa a ser: é do meu interesse ajudar esse cara porque ele é meu amigo. E é do meu interesse ferrar aquele cara porque ele é meu inimigo. E aí você não tem justiça. Você tem jogos de poder. E hoje o que nós temos no Brasil é apenas jogos de poder. Então, se você entra nesse cinismo, o correto é você chegar ao poder
e fazer jogos de poder e destruir a facção adversária. Por que é importante falar isso? Lá vou eu falar de um assunto que eu amo, que é Roma. Vamos. Em Roma, eles tinham uma república que foi a coisa mais incrível. A maior experiência republicana da Terra foram duas. Foi a experiência romana e depois a experiência americana no começo. A experiência romana, eles começaram com uma monarquia. A monarquia, ela teve alguns problemas, especialmente o último dos monarcas romanos, pelo menos é o que a lenda nos diz, e ela vira uma república. E era uma república, era uma espécie de um conselho dos membros das grandes famílias que iam pro Senado, e depois tinha uma coisa que é tipo a Câmara dos Deputados dele, que foram os tribunos, os representantes da plebe, que ao longo do tempo foram ganhando espaço. Por esse modelo, mais um modelo político-militar deles, que privilegiava o desempenho militar dos membros das famílias, criava uma competição para ver quem era o melhor general, o melhor administrador público. Isso fez com que Roma virasse uma máquina que começasse a ganhar dos vizinhos e crescer. Até que surgiu uma potência rival, que foi Cartago. Cartago vai enfrentar Roma, e Cartago leva Roma à exaustão, porque Cartago tinha provavelmente o maior general da história humana, que foi o Aníbal. E ele leva Roma à exaustão. E a República Romana poderia, sei lá, as famílias romanas terem se dividido, terem sido compradas. Cara, Roma, a porrada fortalecida. Aquilo era um povo, aquilo era uma república que realmente acreditava em Roma. Eles foram o ápice de uma civilização. Foram tão tenazes que aí eles foram trazendo generais cada vez mais novos. O rapaz que derrotou o Aníbal, que foi o Cipião africano, era um garoto. Quando ele venceu o Aníbal já tinha mais de 30 anos, mas ele começou como um garoto e não é ele. E ele derrotou o Aníbal e Roma venceu Cartago. Ali foi o ápice deles como povo. E depois, o que acontece? Por várias razões, eles viram um império, vêm escravos, eles destroem os romanos proprietários de terras rurais, as pessoas migram pra Roma, Roma incha de gente, aí você tem uma briga por terra, aí você tem os irmãos Tibério e Caio Graco, você começa a ter uma revoltas em Roma, e aquele povo que era um só, ele se divide em duas facções, que era a facção dos populares e a facção da elite, vamos botar aí. E aí você começa a ter guerras entre as facções, e é quando o Roma entra nas famosas guerras civis, Mário e Sula, até chegar às guerras que a gente conhece, famosas, que tem o Júlio César contra o Pompeu, né, aquela história toda que envolvia a Cleópatra. Como isso se resolveu? O Júlio César ganhou a guerra faccional. Ele venceu a guerra, e ele fala assim, a gente precisa restituir a ideia de uma Roma una. E ele não poderia, nessa lógica, e essa é a ideia por trás disso, ficar permanentemente se vingando. Então, não foi o eu tô esquecendo agora, um dos grandes romanos que se opunham ao César, ele tinha cartas e mais cartas, e quando ele foi capturado pelo César, ele se matou, acho que foi o Catão, o segundo Catão. E ele tinha as cartas, o César podia pegar todas aquelas correspondências que ele tinha com outros nobres e tornar público, e não, o César não fez isso com ele. O César se tornou um líder único em Roma ali, e ele falou, vamos restituir Roma. Aí o César morre, ele é morto no Senado, e aí assume o Augusto, Otávio Augusto, que se torna imperador, e aí a Roma entra num outro período de calmaria. O pior momento de Roma, se você olhar direitinho, foi esse momento pré-César, quando todo mundo só pensava, não havia mais uma regra una, era todo mundo contra todo mundo, legião romana atacando legião romana. Não é isso que a gente tá vivendo hoje no Brasil? Não existe um sentimento de Brasil, e hoje eu sou com o PT, eu sou Bolsonaro, eu quero destruir você, eu quero destruir... Cara, precisa chegar alguém no poder e vai fazer assim, acabou a guerra, vamos parar essa bagaça. Por exemplo, eu quero chegar ao poder, eu quero virar pra um cara de esquerda, eu não quero te destruir, eu quero ver como você vai ser útil no nosso projeto. Ah, mas você não gosta de mim? Eu sei que você não vai gostar de mim, a sua função eventualmente não é gostar de mim, mas esse projeto meu aqui você vai gostar. E assim, vamos tocar essa coisa, eu não vou perseguir você se tiver uma opinião diferente da minha. Mas assim, acabou essa droga. Vamos trabalhar direito. Todo mundo concorda aqui que o Brasil tem terras raras, isso pode ser uma oportunidade pro Brasil ser uma baita de uma nação. Vamos nessa linha? Bolsonaro, eu sei que vocês me odeiam. Vocês são conservadores, vocês são pró-mercado. Vamos tocar uma agenda pró-mercado aqui? Alguém tem que vencer a guerra, que é agora vencer as eleições, e não se vingar. Porque todo mundo sabe que é uma guerra que um quer se vingar contra o outro. Nós não temos que ir pra vingança. E nós temos uma beleza no jogo, que nós temos um outro inimigo pra derrotar. Nós temos o crime organizado agora pra derrotar. Vamos botar o Brasil em guerra contra o crime organizado no ano que vem? Vamos permitir que a pessoa ande na rua com o celular na mão e não seja assaltada. Olha que revolução. O dia que uma moça... Veja só a Revolução Brasileira. Olha como nós estamos atrás. Se conseguirmos ano que vem que uma pessoa consiga comprar um celular sem ficar endividada, ela conseguiu comprar o celular num preço justo, e depois ela andou na cidade dela sem roubarem o celular dela, o Brasil já melhorou 10.000%. Porque a pessoa foi capaz de comprar um celular sem se endividar, e ela conseguiu não ser roubada. Nossa!
Cara, o primeiro presidente que entregar isso já é uma revolução. E eu quero fazer isso. Eu não quero me vingar do cara A, B ou C. Eu só não quero ser otário também, do tipo, eu vou começar a tocar esse programa, mas eu sou sabotado. Se vier me sabotar, aí eu vou pro pau também. Mas eu não tô procurando dividida. E eu acho que as pessoas precisam entender que é este o momento que nós estamos e é isso que nós precisamos já. Urgentemente. É isso, o Brasil precisa disso. Nada além disso. É o fim das guerras faccionais, fim dessa briga que nós temos entre a direita e a esquerda, centrão, com... Teve uma parada, Júnior... Júnior... Chama de Júnior. Sei lá. É que você tem o Junito que faz live comigo. E eu falo, nossa, eu tô ficando realmente maluco. E ele é barbudo que nem você. Eu que tomei tramal, não foi tu não. Pô. Eu faço, quando eu faço as lives, eu fiz... Ô Junito, tem um negócio, eu dialogo com o cara que é o operador. Eu te chamei, enfim. Tá bom. Então, deixa eu aproveitar e te interromper, então. Cara, eu concordo que a gente precisa de um... ter um capital social maior. Eu concordo que a gente precisa se olhar e se enxergar como um povo, né? Só que a gente precisa levar em consideração também que... A gente sabe que a gente gosta mesmo é de conflito, né? A gente clica mesmo na notícia ruim, a gente engaja mesmo com a fofoca, a gente não... A notícia, assim, deu certo, legal, deu ruim, nossa, meu irmão, deu ruim ali, hein? Conta pra todo mundo que deu ruim ali. É uma outra jeito de tratar. Então, sendo essa a forma mais ou menos como a gente funciona, o Fla-Flu eleitoral é interessante pra todo mundo, especialmente porque os caras mais interessados nesse Fla-Flu eleitoral, eles vão se alimentar intencionalmente, eles vão dizer que o que você tá falando é coisa de isentão, é coisa de fraco, tá entendendo? Por quê? Porque a gente já viu... Eu sei disso. A gente já viu várias vezes o cara que sobe e fala contra o banheiro unissex, aí ele viu lá, gravei meu vídeo lá, agora vai lá tu, fala a tua. Tá ligado? O cara vai lá e fala o contrário, faz um vídeo e é isso, né? Então, brigar contra esse jogo é talvez a maior dificuldade, o maior desafio agora, né? Falar de sensatez num momento de inflamação. Talvez, mas é completamente radical o que eu tô falando aqui. Porque é tão óbvio, o lance assim, é tão óbvio que a regra do jogo, a galera que tá assistindo aqui, que a regra do jogo é conflito e você ganha views, votos, ganha tudo com o conflito, que você pode só fingir que você tá em conflito. A coisa mais radical é você ser profundamente honesto. E falar, cara, não adianta eu ficar fingindo que vou ficar brigando com todo mundo o tempo todo. Eu não vou governar, eu não vou nem ganhar a eleição. Ao mesmo tempo, para vencer a eleição, eu tenho que ganhar dos caras. E aí, eu sou bem mais intenso nas críticas a eles. Então, soa paradoxal, porque assim, ao mesmo tempo que eu tô dando porrada no Lula, porrada no Flávio, porrada em todo mundo que eu preciso dar porrada, eu tô falando, eu vou ganhar e eu não quero mais dar porrada em vocês. Eu vou ganhar e assim, precisamos fazer algumas coisas que todo mundo aqui concorda. Precisamos destruir o crime organizado, precisa resolver a conta pública do Brasil, precisa ver essa oportunidade gigante que a gente tem com terras raras e pegar essa oportunidade e, assim, pelo amor de Deus, é uma chance de a gente tem que tirar o gap com os Estados Unidos, tirar o gap com o resto do mundo. O negócio das terras raras é um bilhete, ali pode ser ou um bilhete premiado ou mais um pau Brasil. A gente tem que escolher. Ou a gente pega um bilhete premiado pra virar um lugar sério, ou ticket pau Brasil, algumas pessoas vão ficar ricas, a gente vai exportar uma commodity, que nem commodity, mas exportar produto cru pra fora. Pô, eu quero no meu governo pegar esse ticket premiado e assim, fazer turbina de avião aqui, fazer drone aqui no Brasil, fazer bateria pra todos os carros que estão saindo fora os chineses no mundo, a bateria ser feita aqui no Brasil. Dá pra fazer tudo isso, cara. Dá pra galera ganhar muita grana. Só que, eu já tô avisando pra todo mundo assistindo, o seu país hoje acabou. Hoje, com as coisas que passaram nas 2 últimas semanas, é que brasileiro não dá bola, ninguém quer falar disso. Acabou, Igor. Casa caiu por 2 coisas. A galera não tem ideia do que foi esse fim da escala 6x1. Foi uma infantilidade, um debate infantil. Nem o México, que é um país de esquerda, só se foi pra essa linha. E vai ter consequências econômicas enormes. E pra gente conseguir fazer uma recuperação econômica, não vai rolar. Essa discussão já tá sendo em outros termos. As pessoas que sofrem com a escala 6x1 são pessoas que sofrem no fundo, por morar em grandes centros urbanos, que sofrem com problema de transporte. A maior parte das pessoas passam 2, 3, 4 horas indo e voltando pro trabalho. Essas pessoas precisam de infraestrutura de transporte ou emprego perto de casa, morar perto do trabalho. Esse é o que precisa. De resto, a gente é um país muito pobre. Essas pessoas vão ter que trabalhar mais para poder pagar as contas delas.
Isso foi uma coisa que passou. E a galera não viu ainda pro caminho que a gente tá adotando, que é um caminho inimigo da produtividade. O outro lado, você tá falando do Banco Master. Se prepare pro Eletrolão. É o novo escândalo centibilionário que tem tudo pra ultrapassar o do Banco Master. E já tá rolando, passou semana passada. Rolou um leilão de termoelétrica bizarro com o Joesley, mais uma turma ligada ao Alexandre Silveira, o ministro do Lula. Negócio muito, muito estranho. O leilão bizarro que vai aumentar a nossa conta de luz ano que vem em coisa de 10% pra todo mundo. Com termoelétricas operando sem precisar. A gente poderia ter usado esse leilão para investir em bateria, para energia renovável. O Brasil está produzindo muita energia eólica, muita energia solar, só que a gente não tem bateria para acumular isso. Porque tem vou tentar explicar aqui, mas tem picos, né? Se você tem energia solar, meio-dia você tá, né, no pico, tem sol pra caramba. À noite você não pega energia solar. Então, quando você tem o pico, você não usa aquele boost de energia que tem. Você tem que ter... aquela energia se perde. Então o que você precisa? De bateria pra acumular. E aí à noite que você não pega, você gasta, você joga no sistema aquilo que foi acumulado na bateria. Esse leilão era pra ter colocado bateria. O Brasil tem entrado num modelo que a China tá indo, os Estados Unidos não teve. Foi termoelétrica, beneficiando um monte de vagabundo, de ladrão. Vagabundo e ladrão, com um acordo com o governo bizarro, pagando triplo, quádruplo por energia que outros lugares pagam. Qual que é a desculpa pra fazer essa porra? Não tem desculpa. O TCU já leu o que rolou agora, esse leilão, e falou, estudo bizarro. A Fiesp já entrou no STF, a gente mesmo vai entrar com a ação. E não estão falando ainda, porque o susto foi semana passada. E é um escândalo de centenas de bilhões. Ano que vem, a conta de luz vai aumentar em 10% pra todo mundo. E ninguém tá falando. Ninguém tá falando. É mesmo? Assim, por quê? É um esquema que envolve os mesmos empresários, rolou agora no governo Lula. Então, você tá assim, falando de master, aguarda que tem mais um. E, assim, como a gente vai fazer o Brasil crescer com energia cara, com o político avisando, você vai trabalhar menos, vai ganhar igual. Não vai. O Brasil tá perdendo a corrida mundial de todas as áreas possíveis. Não, você vai trabalhar menos e você vai ganhar muito menos, e provavelmente você vai ter que trabalhar mais pra ganhar o mesmo. Você vai ter que trabalhar mais pra ganhar o que tava ganhando antes. Vai ter pressão inflacionária, o agro tá desesperado com esse negócio da 6x1 que é no susto, e ninguém avisou, porque os políticos mentem o tempo todo. Então, o presidente que vai pegar o Brasil no que vem, eu tô dando essa dica, porque eu podia só falar coisa fofinha. Vai pegar uma bucha gigante, que é um monte de desgraça que os caras fizeram. Tudo pra ganhar a eleição esse ano, né? Exato. E esse do Eletrolão nem foi pra ganhar. Eu não sei porque os caras fizeram isso. Pra mim, a gente sabe, né? Dinheiro. Mas é que foi muito dinheiro. Então, é coisa de centenas de bilhões. Eu não ouvi falar disso daí, cara. Eu vou anotar pra dar uma pesquisada. Pode pesquisa. Cara, fala com o Felipe Moura Brasil. Não, ó, eu sou um pré-candidato. Não ouçam a minha opinião. Chama o Felipe Moura Brasil. É assustador. É assustador. E, assim, foi o consórcio envolvendo o BTG, que pegou lá com mais um monte de planta de termoelétrica. E, assim, só por ter a planta parada sem utilizar, eles ganham dinheiro. Ganham bilhões. É um negócio, assim, de bilhões com risco nenhum. Bizarro. A história é bizarra. E eu tô me informando. Hoje eu peguei pra ler tudo. Puta saco. Queria estar fazendo outra coisa. Tem que saber, tem que manjar de Eletrolão agora. Assim, eu manjava de Master, galera, tem um novo escândalo aí. E nem se eu ganhar. Merda. E como é que eu faço pra desfazer uma besteira dessas? Entendeu? Porque, o direito adquirido, né? Os caras ganharam o leilão. Pois é. Aí eu vou ser golpista. Legalmente, é um problema. Então, assim, o leilão foi... O leilão precisa ser homologado e tal. Não pode homologar esse leilão. Aí a gente tem que gravar vídeo, falar desse assunto. As pessoas não sabem ainda do assunto, é feriado. Puta. Acho que é semana que vem. Aí, assim, a gente tem que correr contra o tempo pra evitar uma puta de uma malandragem que aconteceu. Graças a Deus, a gente tá aqui ao vivo, tem, né, a galera, por favor, faça um corte disso. Esse assunto é importantíssimo. Se eu te pedir um negócio, chama o Felipe Moura Brasil pra falar disso. É o novo Banco Master. E aconteceu agora, sim. Na surdina. Cara, não, tá anotado aqui, eu vou estudar esse assunto aí. Bom, então, mas é isso, né, meu irmão? O Brasil toda hora ele tem... A gente não passa muito tempo sem um escândalozinho. Essa que é a verdade, né, cara? Então meio que tem pra todo mundo. E aí, nesse sentido, tem muita coisa pra acontecer até as eleições, né? Uhum. Eu não... É claro que você vai dizer, inclusive tu já disse que o teu principal investimento é não ter se envolvido com essas paradas, mas tu projeta mais mudanças daqui pra frente lá nesse cenário político, assim, especialmente no que toca
escândalo. Porque, ó, tu acredita que a gente vai ter uma CPI do Banco Master? Tu acredita que a gente vai ter uma CPMI do Banco Master? Não vai ter. Não vai ter. Tu realmente acredita? Assim, a gente sabe que tem... Eu imagino, eu não sei, mas eu imagino que ninguém quer que saia muita coisa dali do Daniel Vorcaro. Acho que os únicos interessados nisso talvez sejam os caras da Polícia Federal. Um salve pros caras da Polícia Federal, entendeu? É em quem eu tô, é onde tá a minha esperança. Porque eu não acho que o Procurador-Geral da República tem tanto interesse assim, nem ninguém do STF, nem nenhum político. Manja? O que me dá também aquele tédio que a gente tava falando mais cedo, né? Por quê? Eu acho que vai precisar de coragem e de saber dançar, porque se fosse pra fazer alguma coisa, tinha CPI. Sim, mas a CPI realmente sim, eu não contaria muito com uma CPI, porque todos os grandes membros dos partidos políticos estão envolvidos no escândalo do Banco Master. Perfeito. E o problema do modelo político do Brasil é que se você é um político do Centrão, o seu eleitor não te cobra. Vou dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Quem acabou com a CPI do Banco Master? Foi um acordo envolvendo o Flávio, o presidente do Senado, Alcolumbre, e o Xandão. Palavras do Flávio. O Flávio disse que foi feito um acordo com o Xandão, que o projeto que garantia... Um acordo foi feito, ia passar a dosimetria enquanto tiravam a CPI do Master. Aí o Xandão não cumpriu depois, aí o Flávio foi reclamar. E quem no final não botou pra votar a CPI foi o Alcolumbre. Então o Alcolumbre o estado do Alcolumbre, o Amapá, ele comprou títulos podres do Banco Master. O Alcolumbre estava nomeando o Otto Lobo na Comissão de Valores Imobiliários, que era um cara que interessava ao Joesley e ao Vorcaro. O Alcolumbre está no caso do Master. Só que o Alcolumbre ele é eleito pelo Amapá. E qual é a característica do eleitor do Alcolumbre? É que ele não liga, porque o Alcolumbre comprou o voto dele. O Alcolumbre comprou uma pessoa que vai comprar o voto dele. É um voto de máquina feito com pessoas de lugares muito pobres, que não vão estar tipo, Alcolumbre, tô de olho. Não estão de olho. A maior parte dos políticos do Centrão tem como característica não receber cobrança do eleitor, porque o eleitor é um eleitor muito pobre. E como o eleitor é muito pobre, aquela pessoa tá precisando de um emprego e ele depende do político pra ter um emprego. Então se ele for reclamar do político, ele vai perder o emprego na prefeitura, ele vai perder um dinheirinho do não sei o quê. Isso eu vi rodando no Nordeste. É muito difícil você imaginar que uma pessoa no Maranhão vai cobrar um político no Maranhão, porque se ela for cobrar um deputado, o deputado é amigo do vereador da cidade, ele vai ter um vereador na cidade que tem essa pessoa. E aí essa pessoa depende do vereador pra qualquer coisa. Todo mundo depende, assim, muito do Estado para sobreviver. Então aquela pessoa é quase um servo, não digo um escravo, mas um servo do político. Então esse político não é cobrado. Então ele pode fazer todos esses acordos corruptos que eles fazem. E essa é a grande verdade do Brasil. Porque eles não são cobrados, eles não vão perder a eleição. O que eles precisam para manter esse cara? Emenda, que com essas emendas ele manda um dinheiro pra base deles, desvia, esse dinheiro faz um caixa 2, e é por isso que existe o orçamento secreto, que hoje, junto com emendas em geral, tá na casa, sei lá, dos 60 bi nesse orçamento agora. São dezenas de bilhões. Serve pra que isso daí, esse pra dinheiro operar aí? Essa máquina suja, que é uma máquina suja dos políticos. E aí, cara, quem tem mais grana, aí o cara vai da criatividade dele, como ele opera esse dinheiro. Isto é o Brasil. Eu tô falando assim, lembra do... É muito dinheiro mesmo. É muito dinheiro destinado a uma parada que... E assim, isso aqui é independente de partido. Eu tô falando de dinheiro. É muito dinheiro destinado a uma parada que não é claro. E, pô, se a gente tá falando de um troço no Estado brasileiro, a gente tá falando do meu dinheiro e do teu dinheiro aí também, meu irmão. Que a gente não sabe pra onde vai. Né? Deixa eu falar uma coisa que eu abri aqui. Provavelmente a gente recebeu algum ataque de bot aqui na live. Por quê? Porque do nada subiu pra 85 mil pessoas ao vivo. Ih, caralho. E tava indo assim. Eu conheço, eu disse, eu tô tendo uns views bons. Mas 85 é eu meio nunca bot. tive 85, então. E eu tenho haters, né? Então é possível que. Então salve pros amigos aí que bota bot, tá? Não seria a primeira vez, a gente sabe lidar. Fica tranquilo, inclusive, que a gente sabe lidar. Eu quero pedir desculpas, o convidado chega aqui com uns indianos, né? Não seria a primeira vez, não, mas a gente sabe lidar. Não, ótimo. Só queria deixar claro. Tá bom. Porque depois vamos jogar, o Renan botou. Eu não botei bot nenhum, tá? Não tem nada a ver com isso. A gente tá. Bom, tá bom. Eu tudo bem. A gente tá. Ó, família, o Renan tá falando que não foi ele que botou o bot, não. Mas depois tem que ver se não foi mesmo, hein? Tô brincando. CPI dos. Aí isso vira CPI. Então, mas é o tipo botelão. É o tipo de coisa que é um possível lugar de encheção de saco que tem coisas que a gente tem aqueles investimentos que você falou, que você não faz,
Você não, só não vai nesse lugar. Por que eu colocaria bot sabendo que vagabundo vai apertar meu crânio depois? Porque colocar bot é sujo, né? Então eu também não colocaria bot se fosse tu não, mesmo. Lógico. Não, por isso que eu já falei, vou deixar bem claro, tá? Não tem nada a ver com isso. Que eu vi 85 mil, eu falei... Calma aí. Calma aí, tô crescendo, mas ainda não cheguei nesse... É igual no Dragon Ball, sabe? Eu já tô virando Super Saiyajin. Tá. Eu não tô o Super Saiyajin 3, sabe? Mas tem que tomar cuidado também com essa linguagem aí, porque tu tá um Super Saiyajin professor de história, né? Mas aí eu tenho que... É um no cravo na ferradura. Um Super Saiyajin pro meu eleitor jovem e é um visual de professor pro eleitor mais velho. A vida tá mais intensa, Renan, porque como você falou, a primeira vez que a gente conversou, tu tava num contexto completamente diferente, né? Eu sei que tu tá viajando pra caralho, eu sei que tá fazendo uma porrada de coisa, eu sei que tá tomando cuidado com um monte de assunto, prestando atenção numa porrada de coisa ao mesmo tempo, mas era isso mesmo, cara? Olha, a beleza é que o ser humano é um bicho muito louco, né? A gente se adapta às circunstâncias. Então, eu vou dar um exemplo. A viagem pro Maranhão foi uma viagem muito difícil pra mim. Porque... faz muito calor, viagens em lugares de calor que você tem que andar na rua, naquele calor de terno, é osso, é de carro, muito buraco, assim, a viagem do Maranhão foi um calvário. E fora assim, realmente eles têm muito problema com saneamento básico, e quando você não tem saneamento básico, você tem diarreia. E assim, toda a equipe pegou, né, tudo que você possa imaginar, então a gente voltou moído do Maranhão. E fora que assim, a gente montou uma agenda séria no Maranhão. Era 7 da manhã a rádio até evento à noite, 11h30 da noite. E a gente ficando ao vivo fazendo IRL. Foi uma pauleira no Maranhão. E você volta assim, eu falei, cara, difícil aguentar isso, mas vambora. Quando eu tive agora a viagem pra Bahia, falei, pô, vai ser Maranhão. Falei assim, olha, o ritmo de trabalho é alto, mas a Bahia não tá na infra Maranhão. Pô, eu já achei que eu tava no céu. Falei, pô, tô em São Francisco, tô lá nos Estados Unidos. Só de ter uma estrada que você consegue andar a mais de 50 por hora, sabe? Só de conseguir beber uma bebida com gelo no copo, porque o gelo não foi tirado de uma água que foi de um poço contaminado, você já começa... Então, o ser humano, a gente vai encontrando... E o que os caras, quando tu chega nesses lugares, cara, uma das principais coisas que tu fala é, porra, esse território como está posto não devia ser assim, essa cidade não devia existir, devia juntar aqui, esse estado, não sei o que e tudo mais. Quando tu chega lá com esse papo, os caras não ficam puto contigo, não, cara? Eu acho que eles ficam, o político e a imprensa, vamos botar política e imprensa, a população concorda. É muito difícil uma pessoa... resistir aos argumentos que eu tô trazendo. Então, quando eu vou numa imprensa nas cidades que eu falo que vão ter que ser fundidos, eu fiz isso em vários lugares. As pessoas estão falando, não, realmente faz muito sentido. Por que existe realmente uma prefeitura aqui? Quando se apresenta que existe uma prefeitura numa cidade de 3 mil habitantes, e aí tem que ter um prefeito, 9 vereadores, sei lá, 15 secretários, sei lá, 100, 150, 200 funcionários da prefeitura que não fazem nada e não precisar existir quase ninguém desse time, você vai olhar, a pessoa, realmente não precisa, e minha vida é uma desgraça. Sim, eu poderia só juntar tudo isso e ter apenas um prefeito, a ter 9 vereadores, em vez de estar juntando 5 cidades, ter 45 vereadores. Então, é racional. A imprensa, ela, especialmente as rádios, ela tem audiência quando eu vou lá. Então, meio que eles, eu não vou chamar o cara, é bom pra imprensa. E o jornalista, ele vai sendo convencido no processo. O político local fica com medo. O prefeito tem medo, porque ele fala assim, cara, é melhor nem aparecer aqui, porque o cara vai me xingar na rádio. Então eles só ficam quietos. E pra eles também entrou numa coisa que é muito boa, que se o prefeito local fala com a rádio pra rádio não me receber, eu vou lá e gravo um vídeo na frente da rádio falando, o prefeito deixa. Então é melhor. Não, né? Acontece isso, né? Então não é... É bom. Então eu estou fazendo isso e precisa fazer isso porque a gente tem que despertar as pessoas. Tem coisa que tu achou que tu ia falar que bateria impopular, mas na real a galera tá entendendo? Isso que você tá me falando aí, eu achei, eu pensei que a população ia falar, tá maluco, cara? Isso aqui é minha cidade, porra. Tá falando que tem que acabar a minha cidade? Tu tá dizendo que é o contrário? Quem geralmente costuma ficar melindrado é o cara que tem benefício mesmo, né? Sim. Teve mais coisas. Por exemplo, eu vou no cidades do interior do Nordeste e falo mal do Bolsa Família. E falo, não dá para uma cidade ter, sei lá, 60, 70% da população dos domicílios, vamos dizer, vivendo no Bolsa Família. Vocês não podem viver assim, eu preciso ter uma porta de saída e isto não será mantido da forma como tá. As pessoas concordam, até a gente que tá no Bolsa Família. Eu falei com agricultora, mulheres agricultoras, olha, não, se tivesse um emprego seria melhor. Seria melhor, sim, entendi o que você tá falando.
tem um lance que, assim, a pessoa, por mais simples e humilde que seja, a pessoa não é idiota. As pessoas tratam o eleitor como idiota. Se eu falo pra pessoa assim, ó, eu não estou mentindo pra você, não dá pra ficar nesse método que tá aí. Ah, tá, pô, ele falou a verdade pra mim. Por mais que eu discorde, por mais que eu não queira no momento, no mínimo, pô, esse cara foi sincero. Foi o que eu fiz na 6x1. Toda a direita foi a favor, fim da escala 6x1 junto com o PT. Votaram lá com o PT. Eu, como pré-candidato, fui o único pré-candidato que fui contra. E o Kim, como deputado, fez discurso. Eu vi. O Kim tem um vídeo, é só puxar, acho que tem 12 milhões de visualizações, fazendo um discurso contra, um sucesso. Porque tem uma coisa, muita gente foi no Kim, ó, discordo de você, tá, Kim? Você é o melhor deputado e eu discordo de você. Quando você é muito honesto com a pessoa, você pode falar o que a pessoa não quer ouvir, e a pessoa, no mínimo, vai te ouvir depois por outro assunto. O lance de você não enganar o eleitor tem lá suas vantagens. Uhum. Tipo, as pessoas que estão me seguindo, eu comecei a pré-campanha com 100 e poucos mil seguidores. Agora eu tô vou bater 1.600.000, acho que amanhã. Chega um público muito novo. Essas pessoas muito novas, elas concordam comigo sobre segurança, mas não concordam sobre outro assunto. Concordam comigo sobre, sei lá, desfavelização, mas não concordam sobre educação comigo. Uhum. Mas em todos os casos, elas estão vendo um cara falar uma coisa muito verdadeira na cara delas, não tratar elas como um idiota e topar brigar com ele. Vou te dar um exemplo. Você sabe quando você perde seus avós? Eu tava falando isso porque minha avó morreu agora. É quando você para de brigar com eles na mesa de jantar. Quando você tá com o vovô e o vovô, porque olha só, e você... Não, você tá certo, vô. Acabou. O vovô morreu. Porque você parou de levar ele a sério como alguém que tem uma opinião. A gente não faz isso com os eleitores brasileiros? Faz. A gente não leva eles a sério. Então assim, eu entendi, é Bolsa Família, que você vou te dar um Bolsa Família, fica tranquilo. É igual o Lula, pega um Vale Gás aí, ó. Você tem assinação, toma um Vale Gás aí. Não, e se eu tratar o eleitor assim, eu tô dizendo, você tá errado, eleitor. O fim da escala 6x1 é um erro. E não é sobre 6x1, é sobre a gente fazer uma reforma que flexibiliza as relações de trabalho. Estão te enganando. Não, Renan, você tá errado. Eu falo, você tá errado. Mas tudo bem. Você não tá comigo nessa. Amanhã o cara tá concordando comigo no outro assunto. E ele fala, o Renan é de verdade. Então eu prefiro tratar aquela pessoa, o eleitor, como um adulto. Que é como nós temos que tratar nossos avós. A partir do momento que você começa a tratar seus pais ou seus avós como, não, legal, vovô, legal, isso aí. Seu avô morreu ali, cara. E a pessoa murcha por dentro. A pessoa, o velhinho, ele perde a esperança, ele percebe que as pessoas já não levam ele a sério. Vira café com leite, que ele é tratado igual criança. Isso é uma forma, inclusive, de fazer a pessoa meio que ser ostracizada já como alguém que não tem mais opinião. O Brasil faz isso na escala de milhões com eleitores. A gente trata o eleitor como um completo imbecil nesse país. Então eu tô indo... Por isso que assim, Igor, eu não sei se eu vou me queimar fazendo essas coisas, mas eu tô tentando fazer uma terapia de choque de mostrar pras pessoas como é que é ter um pré-candidato que vai só falar o que acha o tempo todo, não importa as consequências. Então, por exemplo, eu arrumei uma briga, vou dar uma briga que eu arrumei agora. Tem agora todo um hype dos influenciadores de autismo. É todo um hype que tem, né? Então tem um cara, porque agora você adotaram um modelo americano de classificação, nível 1, nível 2, nível 3. Aí você pega uma pessoa absolutamente normal, que tem um Asperger, nem sei como que fala isso. E aí a pessoa é levemente peculiar, mas a pessoa é altamente funcional, ela não depende de ninguém, não precisa de suporte algum. Aí ela bota aquele colarzinho, gente, consegui um diagnóstico de autismo, eu também tenho altas habilidades. Aí essa pessoa vai, ela consegue benefícios, ela consegue um monte de coisa. Foi criado toda uma indústria de obtenção de laudos falsos de autismo, porque o autismo foi equiparado à deficiência, e aí você consegue pegar um BPC, que é um salário mínimo, você consegue, por exemplo, não pagar impostos na hora de comprar um carro. E aí foi criado no Brasil uma indústria disso. Falei, galera, eu vou ter que quebrar essa indústria. O cara que não é autista tá pegando uma grana que podia estar indo pra um deficiente visual, pra um deficiente físico. Pô, é malandragem. Isso é escroto. Eu sempre fui uma criança peculiar. Hiperfoco, essas coisas. Se eu fosse um desses consultórios pegar um laudo, talvez eu até conseguiria. Provavelmente até arrumava. Né? Então, assim, eu conheço um pouco desse papo. Sabe, a diferença do remédio e do veneno é a dose. O pessoal passa muito da dose no Brasil. Quando a galera quer picaretar no Brasil... E aí eu fui falar disso. Nossa, porque agora tem um partido político, chama Partido do Autista. Tentaram montar, não conseguiu, mas o Partido do Autista soltou nota, o Renan é contra os autistas. Eu falei, não sou, cara, eu sou contra o cara que obtém um diagnóstico pra pegar uma grana, sendo que não é autista.
E é uma briga, todo mundo falou, Renan, você não precisava entrar nessa briga. Eu falei, precisa entrar nessa briga. Porque o BPC, dos benefícios do governo, é o que mais está crescendo, está estourando. E o próximo presidente da República vai ter que cortar fraudes no BPC. Eu vou precisar cortar fraude. Esta é uma fraude no BPC. Eu vou... mas você vai perder voto. Eu preciso avisar, cara. Eu preciso trazer essa discussão. E... mas no fim, eu não acho que não vou perder voto nenhum. Eu não acho. Porque se eu for perder um voto de um malandro, que tá assim, o cara tem um... eu quero ter uma fraude. Porque esse cara já não ia votar em mim. Esse cara tá em outra, entendeu? Então, prefiro não pegar. Agora, o sincerice, ser muito honesto, ser muito verdadeiro na relação, é a única forma que eu vejo da gente quebrar esse jogo. Até porque eu diria que é o jeito diferente, né? Porque até agora todo mundo tentou fazer o oposto, né? É meio que, todo mundo falou até agora, já que tava todo mundo repetindo o que o povo queria ouvir até agora, Deixa eu falar aqui uma parada que talvez possa doer. Eu entendo, acho que eu não acho que você perde voto mesmo não, cara. Eu acho que, por algumas razões, uma até meio ruim, eu diria. Eu diria que tem parte que não lembra, sabe qual é? Infelizmente. Sim. Das paradas. Sim, mas é verdade. Né? Isso é triste. Eu preferia que o cara lembrasse de tu, puta, não gostei dessa porra que ele falou, do que não lembro. Ou vai ter, a única lembrança que ele vai ter é a lembrança das últimas 48 horas antes de votar. Em que todo mundo quer parecer super-herói. Mas pelo tipo... Porque eu imagino, o tipo de construção que eu tô fazendo, ela é muito na cara. Se o cara pegar a raiva, ele vai pegar a raiva mesmo. É verdade. Agora, eu fiz um teste, né? Esse teste foi bem interessante. Eu fui na Marcha dos Prefeitos. É um evento que tem em Brasília. Em que os prefeitos do Brasil inteiro se reúnem para protestar, não para protestar, mas para reivindicar do governo federal mais dinheiro, para falar dos problemas deles, para definir quais são as pautas dos prefeitos. Um negócio quase como se fosse uma reunião sindical de prefeitos. E em ano eleitoral eles convidam os presidenciáveis para falar. Foi o Lula num dia, o Flávio no outro, o Zema e o Caiado no outro, e no último dia fui eu. Eu falei, cara, eu serei vaiado como se não houvesse amanhã. Eu sou o cara falando que prefeito que não entrega indicador de desempenho, ou seja, que não melhora a vida das pessoas, vai ficar inelegível. Eu falo que eu vou fundir um monte de cidade. Falo que cidade inútil tem que ser juntada já e que algumas tinha que ter um interventor. Eu rodei o Nordeste inteiro, não, quase todo o Nordeste, boa parte do Brasil, e gravo vídeos falando de cidades. Falei, aqueles prefeitos vão me encontrar, eles vão descer a porrada em mim. Então, foi muito engraçado que eu fui pra Brasília, já assim, galera, eles vão me vaiar e eu vou responder e vou sustentar o fogo, mas vai ser paulada. Tava lá já com a, né, como diria Pablo Marçal, com mindset, né? Tu tava de azul marinho? Tava. Aí tu tava de Pablo Marçal mesmo, cara. Pior que eu tava com a roupa meio marçalizada, assim, né? Enfim. Caralho, tá bom. Mas eu fui com a cabeça assim, vai dar ruim. Mas vai dar ruim, mas eu vou sustentar o fogo. Vou mostrar que eu sou brabo, que eu sustento o que eu falo. Chego no hotel um dia antes do evento. O evento era de manhã. Quando o carro para no hotel, eu saio do carro, tem um cara me olhando. Renan, ele falou, cara, eu sou prefeito de uma cidade tal lá no Paraná, tira uma foto comigo. Eu, ok. Entro, tinha uma mesa com um monte de prefeito. Renan, eu sou da Bahia, não acredito que você tá aqui, vem tirar foto, não sei o quê. Eu, não, tá falando as coisas bom, né? Enfim, ficar fazendo imitação. Os caras adoraram. Aí vieram, tinha 2 do Maranhão. Falei, agora eu tomo porrada. Não, vai lá, não. Você viu que saiu o escândalo do Flávio? Porrada neles. Eu, vocês estão vendo que eu tô gravando de vídeo? Lógico. Você tá falando umas verdades. Tem muito prefeito vagabundo aí. Eu, ok. Aí eu vou pro quarto, tomar o meu banho pra dormir. E eu, galera, para tudo. Vai dar bom amanhã. Vai dar bom amanhã e eu vou falar tudo que eu ia falar. Eu fiz um discurso pros prefeitos, não tratando os prefeitos como idiota. Falei, vocês são a base da entrega de serviço público no Brasil. Não dá pra ter tanta cidade. Agora, não dá pra ter, assim, prefeito que compra a voz da população, prefeito que faz show do Wesley Safadão, não sei o que, mas ao mesmo tempo eu te proponho um negócio. Os bons prefeitos, vocês vão determinar a grana que vai pros partidos. Fundo partidário vai ser determinado pelo desempenho do prefeito e não pelo número de deputados que o partido faz. Portanto, o prefeito se torna a figura mais importante dos partidos. Pro Brasil é muito bom que seja o prefeito, porque o prefeito é o cara que resolve o problema das pessoas. É na cidade. Então, vamos botar o foco no bom prefeito. E avisei, o prefeito que não entregar bons indicadores de desempenho, ele fica inelegível. As pessoas me aplaudiram. E elas me aplaudiram várias vezes no meio do discurso.
Porque eu falei, cara, eu quero o foco, eu quero que vocês sejam vencedores, eu quero que o prefeito realmente entregue o que seja preciso, e eu quero que aumente os recursos que vão, mas não pros maus prefeitos. É só pros bons, pros maus eu vou punir. Pô, eu desci, eu juro, cara, os prefeitos faziam fila pra tirar foto. E eu era um ilustre desconhecido até ontem. O que isso me ensinou? Eu falei, cara, ninguém é idiota. O prefeito sabe que na ilusão que ele vive hoje, que ele precisa comprar o voto da população, que o Wesley precisa fazer um show do Wesley Safadão, ele vai ficar eternamente com o pires na mão do governo federal, e o governo federal iludindo eles, a população fingindo que recebe o serviço público, ele fingindo que entrega o serviço público. E isto não funciona, eles estão cansados. Eu propus um novo caminho. Um novo caminho que tem um lado bom e um lado ruim, mas eu propus, tratando eles como adultos. E eles respeitaram. Então, inclusive, pra mim aquilo falou assim, cara, eu tenho que aprofundar esse caminho de cometer o sincericídio, eu tenho que só falar realmente o que a gente acha que é o certo, estudando muito o que falar, porque as pessoas talvez, aí eu posso estar sendo inocente, talvez sejam capazes de não cair na tentação idiota o tempo todo, do eu vou te dar um vale-gás, do Flávio Bolsonaro, enquanto o Lula fica dando coisa, né, é vale-gás, toma energia elétrica, o Flávio, olha, eu não vou falar nenhuma proposta porque eu vou perder voto. Tipo, o cara admite que ele não vai falar nenhuma proposta. É como se eu fosse bater sua carteira e avisasse assim, ó, atenção, olha pro lado que eu vou pegar sua carteira. É literalmente isso que o Flávio avisou. Olha, você não vai gostar que eu vou te falar uma proposta, então eu não vou te contar uma proposta, mas saiba que você não vai gostar. Pô, cara, você entende? É literalmente bater a carteira. Igor, olha pra lá. Eu peguei seu celular aqui, ó, ele não viu. É isso, cara. Pô, isso é muito isso é muito escroto, cara. Não é? Bom, Porque o pior é avisar. Porque ele podia só fazer assim, não falei nenhuma proposta. Olha, eu quero cuidar do povo. Sabe aquelas propostas genéticas políticas? Não, Flávio, eu não vou falar que vocês não vão gostar. Porra, em relação... E aqui, porra, deixa eu falar com... essa aqui vai pro Renan sem ser o pré-candidato, tá bom? Vai lá pro Renan das análises renais, tá bom? Perfeito. Porra, em que medida... Vamos lá. Se a gente fosse colocar o Renan, que é o mais jovem, Bolsonaro, como 1, e o Jair Bolsonaro como 10, onde é que tá o Flávio? Em qual critério tá essa escala? É uma escala de... É difícil, assim, porque carisma, porque Não é carisma, não. É de habilidade política. Habilidade política. Eu acho que o Flávio tem mais habilidade do que o Jair. Acho que o Jair tá mais próximo do Jair Renan. Então, mas calma aí. Você acha, então, que o Jair Bolsonaro pai me parece... O Flávio me parece dar mais mole, tá? Ele me parece se envolver com dinheiro com lance de chocolate. Ele me parece ser o cara que compra uma casa do jeito esquisito. O cara que se envolve com o Banco Mágico, entendeu? Aí a gente pode parar a pensar, e fazendo advogado do diabo do pai, do Bolsonaro aqui, eu diria que, porra, esse cara, eu até acredito que ele não foi tão corrupto, mas não sei se é porque ele não quis ou se é porque não chamaram, tá ligado? Porque tem uma diferença aí de jogar... O cara que joga o jogo, ele pode participar de coisas que o outro não. Então o Bolsonaro, por exemplo, por ser meio barulhento e tudo mais, ele fala umas paradas, fico pensando, tá? O que lhe coube foi o lance lá da casa funcional, lá do apartamento. O que lhe coube foi um golpe ali na gasolina, lá nos anos 70, entendeu? O que lhe coube foi umas paradinhas assim. O Flávio, por ser mais habilidoso, ele se enfiou melhor nesses meios, ele ficou mais... Ele se tornou mais centrão, de certa forma, ou um centrão menos barulhento, a ponto de conseguir estar nessas coisas um pouco maiores, sabe? Porque o que consta contra o Flávio, escândalos ou problemas nesse sentido, maiores do que consta contra Jair Bolsonaro. Talvez o principal problema de Jair Bolsonaro seja a condição da pandemia. Olha, uau! E assim, claro... Gloriosa conceituação. Porque assim, eu também acho que é uma força você não se envolver em escândalos. Na política isso não é considerado uma força.
O ato de conversar bem com os outros pra você não se dar mal costuma ser visto pela política institucional assim como, pô, esse cara é habilidoso. Então, de acordo com a regra geral da política, que não é o que você falou, eu acho que você tá certo, porque é a minha régua essa aí. A régua deles, o Flávio é visto como mais habilidoso. Por quê? Porque ele não foi preso. Por quê? Porque ele é envolvido com o Cláudio Castro, ele é envolvido com esqueci, o Bacelar, TH Joias, é uma galera muito podre. E, cara, ele se segura, ele não perdeu o mandato de senador com o negócio da rachadinha, ele ficou próximo dos caras do STF. Então, nessa régua, ele seria mais habilidoso. Mas eu acho que a carreira dele é muito estreita, ele não pode fazer nada. Ele é um candidato sem graça, ele é um candidato que não vai poder fazer nada se tornar presidente. Eu nem acho que ele ganha pra presidente, na verdade ele não ganha pra presidente. Então acho que ele tem um limite que ele pode chegar. Nisso o pai foi melhor, porque o pai, acho que o pai não gastou a energia dele se envolvendo em escândalos. Por mais que o pai também gostasse de dinheiro, gostasse, né, tem as propriedades. Tem eles todos, o pai também estava envolvido no escândalo da rachadinha. Aconteceu em todos os gabinetes, incluindo o do Jair. Mas eu acho que o Jair não tinha, vamos colocar assim, hiperfoco em corrupção como o Flávio. O Flávio, ele tinha, assim, o Flávio foi muito focado nisso na carreira dele toda. E isso é uma força do pai. Então nessa régua do Igor, vou botar a régua do Igor, que eu concordo com ela, aí sim a gente pode fazer o seguinte desenho. O Jair e o Eduardo estão melhores. O Jair Renan, logo que ele, assim, ele nem tinha concorrido a nada, ele já tinha um escritório de lobby que ele estava trabalhando lá em Brasília e já está sendo investigado por isso. Então, assim, ele já começou muito mal. Então, vamos botar o Jair Renan e o Flávio lá no final da escala. O Carluxo, ele tá fora da escala porque ele é biruta, então não conta muito. Biruta. E fica por aí. Tá bom. Agora, vamos botar quem tá melhor do que todos eles? A Michelle. Isso não é interessante, mas a Michelle não seria... A gente já fala do Lula, viu, família? A gente já vai pro Lula. Mas a Michelle não seria a família Bolsonaro entregando um capital político pra alguém que pode só abandonar o barco? Porque a Michelle Bolsonaro ela não é filha ela é a esposa do Bolsonaro, né? Ela carrega o nome Bolsonaro porque ela se casou com ele. Ela pode, vamos dizer que o Flávio derreta tanto a ponto de ter que colocar a Michelle, que já teve bolsonarista, inclusive com mensagens vazadas, acho que do Paulo Bilinski, dizendo que preferia que ganhe o Lula, então. Então tem um problema ali de Michelle Bolsonaro, mas vamos dizer que se escolha e ela ganha e ela desembarca. Imagina isso. Cara, eu acho que é isso. Todos os membros da família Bolsonaro têm certeza, incluindo o Jair. Todos têm certeza disso. Eu acho que o Jair já percebeu o que tá rolando. Porque rolou uma coisa muito feia com ele. Ó, eu sou adversário político do Jair Bolsonaro, mas eu sou adversário de frente. Eu falo, sou seu adversário. Eu acho que é o correto a se fazer na vida. Não gosto de você, Igor. Não gosto de você, Igor. Pronto. E agora... o Jair foi sendo traído por pessoas que estavam, vamos dizer, nos aspectos mais íntimos da vida dele. Não que ele não tenha feito isso com outras pessoas. Fez isso com o Bebiano, ele fez isso com o Santos Cruz, com aquela Sarah Winter. Um monte de gente que ele larga. Ele usa a pessoa e descarta como se a pessoa fosse... Né? Não vou usar um exemplo nojento, mas assim, ele usa como se fosse uma embalagem de um chocolate. Ele come o chocolate e joga fora. Então ele tá pagando um preço disso com as pessoas no entorno, né, no universo mais íntimo dele. E isso está acontecendo com a Michelle. A Michelle passou a desautorizar o que ele e os filhos decidiam em vários lugares. No Ceará aconteceu isso. A Michelle passou a atuar junto com o Nicolas e com, sei lá, o Silas Malafaia. Ela é uma operadora política que tem um projeto próprio. E ela, acho que se seduziu pela fama e ela começou a operar para além do interesse familiar, que inclui os filhos. O Jair, no fim do dia, é um homem primitivo. Ele é um homem muito simples. Nessa simplicidade dele, entre a mulher e a prole, ele vai ficar com a prole. Especialmente que a prole, homem dele, ele é um homem simples. Ele vai pensar, meus filhos homens aqui. Ele é um homem tradicional, rústico, tradicional nesse sentido. E eu nem o recrimino nisso. É uma característica de um homem tradicional. Nesse ponto, ele vai ficar com os filhos e não com ela. E nesse ponto ele já deve ter percebido o que aconteceu. Ele tá com ela ainda, tal, mas ele percebeu, os filhos claramente perceberam. Os filhos não gostam da Michelle, e é por isso que eu acho muito difícil, não impossível, mas muito difícil, substituírem o Flávio pela Michelle. Porque seria uma candidatura de alguém que não é um Bolsonaro, com, vamos dizer, muita raiva dos bolsonaristas, e que seria entendida como uma candidatura que foi um golpe interno no Flávio. Hoje, o Eduardo e o Flávio não é que eles estão juntos, assim. O Eduardo quis ser ele o próprio candidato a presidente quando ele foi para os Estados Unidos.
deu tudo errado. Pelo amor de Deus, o cara comemorando que o Brasil tava sendo taxado. Mas, no fim, você junta os irmãos contra ela. Então, é bem claro. Você percebe que o Jair tem uma filha com ela. Ela não é colocada como parte da família. Você não vai ver foto do Eduardo, do Carlos, com, essa aqui é a nossa irmã. Claramente tem uma separação dessa nova família. E, do ponto de vista político, eles não confiam. Então, é um grupo que tá muito rachado. Sabe, parece aquele... Já viu? Tipo Game of Thrones. Sabe que a briga palaciana tá tão num nível que a rainha briga com o rei, os príncipes estão se matando. Eles estão nesse Game of Thrones horrível deles. Eles são, basicamente assim, a coroa real e a casa real, eles estão permanentemente em crise. E, cara, quando você tem uma família em crise, ela vai ser tomada por outros. Então, quem tá fazendo isso? O Nicolas. O Nicolas tá tentando tomar o bolsonarismo pelas beiradas. Outras pessoas tentaram. O Zema e o Caiado adotaram a seguinte técnica. Isso vai desmoronar. Então eu vou ficar aqui puxando o saco, porque se cair a casa, tô eu aqui. Galera, eu sou teu amigo, hein? Eu tava aqui o tempo todo. E eu tô avisando assim, galera, isso aqui era uma farsa o tempo todo. Que tal a gente fazer a coisa séria igual a gente fez no impeachment da Dilma? É esse o caminho. Eu tô avisando, eu não vou ficar puxando o saco de ninguém, tô avisando que isso aqui ia dar ruim o tempo todo, tô avisando esse eleitor. Vocês fizeram uma escolha errada com os Bolsonaro e agora vocês estão pagando por isso. E o eleitor está percebendo. Eu não vi até agora uma unidade de eleitor empolgado do Flávio. O cara na rua, aqui é Flávio, o Flávio tem um plano. Ele sabe que não. As pessoas amavam o Jair. O eleitor do Jair amava ele. E, Igor, assim, eu tô no chapeuzinho análises renais, né? No chapeuzinho Renan, candidato. O Flávio, quando as pessoas votaram no Jair Bolsonaro em 2018, muita gente, né, da imprensa votou no ódio, discurso de ódio, o ódio das redes. Não era ódio das redes, as pessoas estavam muito otimistas sobre o Jair. Elas achavam que o Jair ia mudar. As pessoas fizeram um voto baseado numa emoção boa no Jair. E esse é um ponto que ninguém leva em consideração. Eu concordo, eu acho que sim, é até difícil discordar disso, mas também teve uma parcela interessante de antipetismo, não teve? Teve. Assim, eles pegaram o eleitor do antipetismo. É que o lance todo é o seguinte: o eleitor antipetista. O cara que votou por antipetismo, ele simpatizou ainda por cima. É mais do que isso. Eu vou dar um exemplo. Tá. Eu sou um antipetista por natureza. Tá. Em 1989, meu pai, eu fui com meu pai no final do Brasileirão, ver o São Paulo e Vasco. Você é vascaíno? Eu sou Mengão. Você é Mengão, então tá tudo bem. Tá. Porque a gente é do União do Punho Cruzado. Pois bem, o São Paulo perdeu pro Vasco, gol do Sorato na final, e eu fui lá, como hoje um sofredor que é um São Paulino, fui assistir o meu time perder. E o Lula tava lá, fui torcer pro Vasco. Aí meu pai mostrou o Lula, eu xinguei o Lula, mandei o Lula tomar naquele lugar, que eu já, né, enfim. Então minha família sempre foi antipetista. O antipetista nunca teve um candidato antipetista pra votar. Tipo, esse aqui é o meu cara. A gente votava porque a gente tinha medo do PT. O Fernando Henrique foi um bom presidente. Mas as pessoas vão falar, aqui é FHC. Nunca existiu isso. Quando veio os anos 2000, aí você tinha que votar assim: Aécio, Alckmin, Serra. Quando o MBL surge, e acho que esse é o grande mérito nosso, a gente falou, cara, você tá cansado de perder. Você tá cansado de ver o Lula ganhar e roubar e nada acontecer, escândalo de mensalão, petrolão. Cara, vamos derrubar esses caras. Vamos parar de perder. Mas vamos derrubar na regra do jogo, vamos fazer as maiores manifestações. E aí esse eleitor começou a ter Lava Jato, manifestação. Então esse eleitor que ele tinha uma coisa política negativa, de negação ao PT, ele começou a ficar, vencendo, 2, otimista. Vamos tirar esses ladrões, o Brasil vai melhorar, o Brasil vai dar certo, o Brasil vai porrar. Vamos lá. Então a galera entrou numa vibe otimista. Quando você fica muito otimista, o que acontece? Em tudo na vida, você fica meio otário também. Você abre suas defesas, você tá otimista e alguém pode te levar a erro. Essa pessoa, quem foi o candidato que pintou nesse processo quando ele tava otimista, foi o Bolsonaro. A pessoa identificou o Bolsonaro como, ele é que nem eu, ele quer matar os vagabundos, ele não é ladrão, ele tá apontando o dedo pros corruptos, ele é carismático, ele faz arminha. Eu acho que a construção desse cara também, porque assim, quando a gente tá falando de um ponto em 2018, né, é claro que tem uma construção que vem antes, tem todos os escândalos, é a história que você estava contando. E o Bolsonaro, ele vem construindo uma reputação que essa, pra mim, é a maior mistério,
uma reputação de mito. Ali a partir de 2016 pra frente, eu lembro, cara, sabe por que eu lembro? Porque eu tinha um canal de videogame antes, eu fazia vídeo de Mario Maker, sabe qual é? Mas de vez em quando eu fazia uns vlogs. Sim. E aí, teve um dia que os caras estavam indo nos meus vídeos lá, que eu não falava muito de política, mas não falava de política, os caras iam falar de Bolsonaro, de mito, não sei o quê. 2016. Isso. E eu vi as coisas que estavam acontecendo no mundo, né? E eu fiz um vlog pra falar, porra, mito? Calma aí, cara. O cara tá aí há mó tempão, deputado, ele não é exatamente o outsider, tá ligado? O ponto, o que eu quero dizer, lá em 2016 ele tava já construindo uma reputação de mito, e em 2018 ele sei lá, contou com a circunstância, né, de não ter o Lula, por exemplo, pra disputar, e levou. Sim, foi exatamente isso. Foi exatamente isso. E a construção do mito... pensa assim, o nome mito estava sendo usado não na política brasileira, mas o Rogério Ceni, ele tinha sido chamado de mito. E aí tinha na iconografia da internet essa coisa de chamar os outros de mito. Então era o mito Ceni. Esse foi um dos primeiros caras grandes a ter o nome mito. Ele é um mito. Eu lembro que eu fiz uma pré-campanha para deputado estadual, uma campanha para deputado estadual do Paulo Batista, que ele era chamado de mito também pelas pessoas. E o Bolsonaro também era chamado de mito. Esse lance do mito era uma coisa de internet, de não quer futebol. Dizer que é um... Não, é que ele era um meme legal. Era legal você trollar na internet com o Bolsonaro. Era legal você gravar via. Tu diria que o Bolsonaro era o 6'7" da época? Ele era. Ele foi. Por isso que, repara assim, quem estava na tua live, está fazendo o live de Mario, você não era uma senhora de 60 anos que é o público do Bolsonaro agora. Era um garoto. O garoto, ele começa a campanha. Todo o fenômeno de política ou de meme começa com, em geral, homens jovens. Existem os memes de esquerda, os memes de, sei lá, memes gays. Existe um universo próprio. O grande meme da internet, entretanto, ele envolve muito futebol, game, zoeira, e ele é mais à direita. Esse meme, Bolsonaro surge nesse seio como meme. E aí ele cresce como meme. E aí as pessoas não souberam separar o que era o meme do que era o homem real. O Bolsonaro era um político falho, com vários problemas, beleza. Mas não, ele é um mito. Não, vai ser demais. E aí ele era um homem muito falho, e as pessoas queriam acreditar que ele era o mito. Então as pessoas votaram no mito porque elas estavam muito otimistas. O Bolsonaro vai pra eleição, ele ganha a eleição. Ele tem um evento que é um evento quase profético, o negócio da facada, sobreviver à facada. E aí as pessoas acharam que aquilo era quase simbolicamente falando, um rito de passagem. Ele toma uma facada e ele se torna outra coisa. E aí ele ganha a eleição, só que quem conhecia o Bolsonaro sabe sim que o Bolsonaro é um homem muito simples, não entende nada que tá fazendo, tem seus problemas de corrupção e não sabe nada como resolver os problemas do Brasil. Ele só sabia falar os chavões. Cara, ele vira presidente e foi aquilo que a gente viu. Então assim, quando você vota num meme, você tem as consequências de votar num meme. Mas as pessoas votaram num meme porque elas estavam otimistas. E era um sentimento bom que elas tinham com relação ao Bolsonaro. Pois bem, hoje não existe esse sentimento bom com o Flávio. Hoje as pessoas justificam a votação no Flávio, dizendo ele tem chance contra o Lula. É só isso. Ele tá na frente na pesquisa, o que vira quase uma profecia autorrealizável na cabeça deles. Se eu ficar falando que ele tá na frente da pesquisa, ele vai ficar na frente da pesquisa, e aí ele pode ficar na frente da pesquisa, e aí eu justifico que ele tá na frente da pesquisa. O lance é alguém avisar, cara, ele perde do Lula. Tudo desmorona. Não existe o Nicolas, que seria o grande porta-voz deles ali, ontem ele fez um discurso muito ruim defendendo o Flávio, avisando assim, olha lá, o Flávio é o único que tem chance de ganhar do Lula, então temos que ir no Flávio. É bem ruim mesmo, esse argumento é bem ruim mesmo. É tipo, cara aí, não é que ele não fez merda. Não é que ele não tá envolvido. É que, porra, tem que tirar o Lula, né? Exato, meu irmão. Quando você tá nessa, você volta lá pra quando era, sei lá, o Alckmin concorrendo contra o Lula, que tipo, eu sei, é o Alckmin, pô, ele não é o Lula, cara, vamos lá de Alckmin e jogo que segue, sabe, você não tá com aquela energia, e o que acontece quando vai assim? Você perde, porque o PT, não nessa eleição, mas o PT costuma ter uma militância, uma baita de uma energia. O que tá acontecendo agora, inclusive mesmo, Renan? Eu tô sentindo... É porque ainda não começou a campanha? É porque estamos antes da Copa do Mundo? Porque eu vejo o PT meio em velocidade de cruzeiro, sabe? Ele tá... Os caras lá, o Lula e os caras do PT, me parecem, de novo com o Renan do Chapeuzinho da análise de Renan, tá bom? Ele tá olhando e vendo os caras
vendo acontecer, vendo o escândalo Master bater com força no Flávio. Ele faz umas piadinhas. Ele tava outro dia fazendo ele tava falando que, porra, Trump, vai lá, taxa lá o Lula pra sacanear. Ele dá umas sacaneadinhas, mas não tem um movimento grande, entendeu? Nem pra pegar no pé, nem pra... E eu diria que o que acontece que eles vão tentar usar como plataforma, que é o lance da 6x1 e essas coisas aí, eles ainda não estão falando na quantidade que eu esperava. O que tu acha que tá rolando? Eu acho que o PT perdeu muita da vitalidade. O PT, assim, rodando pelo Nordeste, assim como o bolsonarismo, ninguém tá com nenhuma energia defendendo o Flávio, ninguém tá defendendo o Lula. Porque ninguém tem saco de defender o Lula, porque não tem um governo bom. Assim, você tem que ser muito pelego do PT pra ficar, aqui é Lula. O Lula faz um governo horroroso. É um governo horroroso. É um governo de aumento de taxação, é um governo que é um governo que tá no escândalo do Banco Master. E aí você vai ver o eleitor do Lula, e o eleitor do Lula tá procurando outra coisa, especialmente o eleitor jovem. Esse diagnóstico que eu fiz, institutos de pesquisa fizeram, eu fui pro Nordeste e eu falei pro eleitor do Lula jovem, o filho da mulher que tá no Bolsa Família: você não tá aguentando mais bandido, né? Você não aguenta mais estar no Bolsa Família. Ele: não aguento mais. Eu quero uma vida melhor. E tá, eu tenho um plano pra você. Eu vou desenvolver o Nordeste. Eu vou trazer data center pro Nordeste. Eu vou industrializar o Nordeste. Cara, vambora, tô contigo, meu irmão. Vambora. Porque o cara quer tá otimista. O cara quer. Você não pode tirar do homem a vontade de sonhar. O Lula não tá dando vontade pra ninguém sonhar. O Lula chega pro cara e fala: fica tranquilo, você não tá fazendo nada? Você tá desempregado, tá sendo assaltado? Fica tranquilo, homem. Eu vou pagar só um botijão de gás. Aí a sua mãe vai cozinhar aí pra você. Aí você fica em casa quieto. O Lula tá matando esse homem. O Lula tá matando a pessoa que tá sonhando. O Lula é um cabresto. O Lula, vou te falar, ele é um veneno lento que você vai dando pra pessoa desistir de viver. O Lula é esse veneno lento. Não precisa trabalhar, eu te dou uma grana, fica quieto, vota em mim, te dou uma energia elétrica, eu vou ver se sobra alguma coisinha. O Lula, e ele faz isso, ele vai tirando o espírito da pessoa. Só que os mais jovens ainda têm um espírito. Então quando você vai pro Nordeste, você vai despertar. Por isso que meu lance é o Nordeste. Cara, eu tenho que, pra ganhar do Lula, eu tenho que ganhar do Flávio no primeiro turno, sim. Mas eu já tenho que ganhar do Lula arrancando os votos dele no Nordeste, mostrando pras pessoas, dá pra virar o Nordeste. E, pô, uma pessoa que tá hoje no interior do Ceará, a pessoa tem celular, a pessoa quer construir uma vida. Aquele papo que ficam vendendo. Direita vendeu muito. O lugar do Nordeste é vagabundo. Papo furado. A galera quer ralar. A galera quer crescer. É que não dão meios para as pessoas fazerem isso. Não dá pra pessoa montar uma empresa no interior do Ceará. Não tem economia. A gente tem que ver como é que eu levo o agro rápido pra lá, como é que eu instalo data center, como é que eu faço linha de energia elétrica, como é que eu trago indústria, como é que eu exploro terra rara na Bahia, que tem terra rara na Bahia. Como é que eu faço isso acontecer? Pô, vamos fazer isso urgente. Vamos acelerar essa bagaça. E aí eu falo isso e as pessoas vão despertando. Pô, Igor, pesquisa Atlas, não sou eu falando, galera, não é a opinião do Renan. Semana passada, Rio Grande do Norte, acho que eu tava com 7,5 ou 9,5, Rio Grande do Norte. Em Natal, 15%. Eu tô em Natal com 15%. Pesquisa. Não sou mais um cara do 3%. Em Natal, eu falei isso pra galera que mora lá, e a galera, o Renan tá certo. Nordeste, cara, terra do Lula, a governadora é do PT, a Fátima, em Natal. Em Recife eu não tenho menos de 10%. Então tá acontecendo. Eu já tô tirando esses eleitores do cabresto do Lula antes mesmo de ir pro segundo turno. É um despertar. Você precisa unir o Brasil. E pra eu ganhar, lembra que eu falei da guerra faccional de Roma? Eu preciso falar assim: acabou a briga norte e sul. O meu cuscuz é melhor. Dane-se seu cuscuz. Vamos comer cuscuz diferente, mas vamos todo mundo ganhar dinheiro e vamos parar de tretar? Vamos parar com essas brigas idiota de cuscuz do não sei o quê, o meu Nordeste é bom, o seu Sul... Não, o Sul vai se separar. Vamos parar com essa droga? Vamos parar com essa conversa mole? Dá pra todo mundo ganhar dinheiro. A galera do Sul tá preocupada que estão favelizando Santa Catarina. Porque tá vindo migrante de vários outros lugares, não tem moradia, vira favela, vira violência. Tá, fica tranquilo, eu vou fazer o desenvolvimento econômico lá no Pará, lá no Nordeste, e depois vou baixar imposto pra você aqui e vai sobrar dinheiro pra vocês fazerem estado em Santa Catarina, tá? Tá bom pra você? Tá legal. Aqui em Santa Catarina a gente se vira com isso. São Paulo, mais ou menos a mesma coisa. Rio, vou precisar desfavelizar geral no Rio. Vou precisar fazer o Rio um lugar sério. Não, mas beleza? o Trump vai te ajudar, porra. Vai nada. Esse aí é papo. Isso é papo. O próprio Gaquia falou isso. A CIA, agora que virou uma organização, transformou-se em organização terrorista, tem que fazer um acordo agora de cooperação da Polícia Federal com a CIA, não mais só com a FBI. Aí será que o governo Lula vai ter velocidade pra isso?
Eu não sei, assim, no fim do dia, não vai ser tropas americanas que vão destruir o Comando Vermelho. Não vai ser a CIA que vai derrubar o PCC. Tem que ser a gente, por 2 razões. Porque só pode ser a gente, é o nosso território. E 2, eu não tô entendendo, a gente vai deixar um gringo vir aqui fazer a nossa... Então o que mais? Então entrega o Brasil pros gringos. Lógico que não pode ser isso. E não é que eu não queira que os Estados Unidos ajudem e cooperem nisso. E não é que simbolicamente isso não seja bom. Mas a externalidade disso, especialmente com o bolsonarismo comemorando, é que as pessoas simplesmente param de falar do problema e acham que vai ter uma solução. O Trump vai resolver. E se o Trump perde a eleição? E se entra um democrata? Ele vai querer resolver? Ou qual é a forma que ele vai resolver? Então, parem de, botar... As pessoas são muito infantis nisso. Tem que ser a gente. Até porque o papel do Brasil não é só resolver a própria questão das drogas. A gente tem que salvar o Brasil do crime organizado e salvar a América Latina do crime organizado. E olha só, essa não é uma discussão específica sobre drogas. Essa é uma discussão sobre facções criminosas que viraram, vamos dizer, estados paralelos dentro do Brasil. Porque vem e mexe em alguns lugares, e vamos discutir agora a legalização. Não é sobre isso. O PCC exporta a droga. Ele até vende internamente, mas a grana bruta do PCC é a exportação de cocaína que nem é produzida no Brasil pra fora. E aí esse dinheiro que sobra ele investe em mercado financeiro, show de funk rap pra lavar dinheiro, posto de gasolina. Ele criou todo um universo. E aí eles ocupam território, compram autoridades, compram juízes. Uns posts aí também, nos perfis, os caras compram tudo. Exato. E virou uma máquina. Então, eu preciso destruir essa máquina. Todas as outras discussões vêm depois disso. E o Brasil tem que ter esse papel na América Latina de destruir o crime organizado na América Latina, junto com as outras nações, e não ficar pedindo pinico pros Estados Unidos. A galera acha que é legal assim, sabe aquela música do Raul Seixas? A solução é alugar o Brasil. Não, a solução não é alugar o Brasil. Não é. É horrível ser servo de outra nação. É humilhante ser servo de outra nação. E deveria ser mesmo, a gente deveria se sentir mal quando vem um cara e fala como a gente devia estar fazendo as coisas, né? Lógico. E mesmo que a gente discorde, né? É mais uma parada de ser uma nação, porra, né? Ter o brio de uma nação, porra. Que é o que nós nascemos pra ser. Olha, a gente fala, as pessoas falam assim, o Brasil é um bostil, o Brasil é uma porcaria, é um meme da internet. Pensa assim, qual é o ápice da história humana? É agora. Estamos com espaço, inteligência artificial, tecnologia, as pessoas não morrem por qualquer besteira. Sabe, século XIX, as pessoas morriam de gripe. Cara, logo as pessoas pra ir de uma cidade a outra tinham que pegar um cavalo, durava semanas pra você ir de uma cidade. Imagina ir de São Paulo pro Rio de Janeiro. Hoje você pega uma ponte aérea e não há 1 hora de voo. Pra você ir de carroça de São Paulo pro Rio, imagina o inferno que era século XIX. Nós estamos no ápice da humanidade. E neste momento, nós, o povo que não vale nada, o bostil, no ápice da humanidade, é tranquilamente uma das 15 nações mais importantes do mundo. Então calma, no momento ápice de toda a história humana, a gente não é qualquer coisa. E a gente tranquilamente pode ser uma das 5 maiores. Ser a maior vai ser difícil. A gente tem que, né, eu não tô querendo iludir as pessoas. Não dá pra bancar que seremos maiores que a Você acha que a gente quer ser? Olha quando você viaja pelo Brasil e tu fala com as pessoas, te parece que a gente tá muito preocupado em ser maior que alguém? Ou a gente só queria ficar em paz? Spoiler, eu acho que a gente só queria ficar em paz. Então, quando um papo de, como é que a gente transforma o Brasil no maior país do mundo, é menos legal do como é que a gente faz o Brasil, como é que a gente faz o cara comprar um celular e não ser roubado, né? É que tudo começa pro cara comprar o celular e não ser roubado. Dito isso, o sonho de um povo... Cara, tem um autor, Eric Voegelin, ele fala, não são os povos que criam os mitos, mas são os mitos que criam os povos. O que eu quero dizer? A gente tem que ter um mito de uma nação, assim, o Brasil pode ser isto aqui. Tô entendendo. E isto motiva as pessoas a fazer as coisas. A gente tem que entregar pro Brasil um sonho que agregue todo mundo e fala, todo mundo tem um papel nesse sonho. Esse sonho é o tal do propósito. Que pode ser, por exemplo, eu posso ter um propósito individual na minha vida. Olha, eu quero ser o melhor jogador de futebol, eu quero ser o melhor jogador de videogame. É um propósito individual, mas existe um propósito coletivo, um propósito da nação. Qual é o nosso propósito? Grandes líderes, eles chegam em grandes momentos e entregam um propósito para um povo, para um grupo humano. E eu acho que, olha assim, qual é o papel histórico do meu grupo? Do grupo do Kim? Com todos os defeitos nossos, vamos entregar um sonho e vamos apontar, galera, vamos todo mundo junto pra lá? É ali que a gente vai.
e vamos entregar esse caminho, e vamos falar, dá pra fazer, e vamos ser legal a ponto de fazer as pessoas abraçarem isso e construírem. O Brasil já teve lapsos disso. Aquilo que a gente falou, o movimento pelo impeachment da Dilma, as pessoas doavam e iam pra rua, era uma coisa espontânea. Você teve lapsos de cidadania. Você teve lapsos de cidadania na Segunda Guerra Mundial, os pracinhas. Você teve em São Paulo, quando teve a Revolução de 32, você teve isso. Que é um lapso que é muito único, que não tem a ver com o Brasil, porque o Brasil destruiu. O que foi Canudos? Quando Antônio Conselheiro junta um monte de gente que não tinha nada, e eles falaram assim, vamos fundar uma cidade quase santa, se rebelando contra a República. As pessoas, aquelas pessoas que não tinham nada, morando num sertão pobre, elas foram construir algo que conectava elas, inclusive, com Deus. Era uma coisa única. Pô, você tem que entregar isso pras pessoas. Hoje, falam pro brasileiro, sua história é uma desgraça, você é fruto de um estupro, o colonizador. Hoje, cara, eu fiz um vídeo lá mostrando assim, isso aqui foi o lugar onde provavelmente chegaram as caravelas. Renan, mas o colonizador, o negócio... Não, porque o índio... Pô, galera, você que tá me ouvindo, você tá aqui, você é o colonizador. As pessoas se esquecem disso. Teu avô era o colonizador. Todo mundo no Brasil, salvo, sei lá, uma pessoa que é 100% negra, ou um cara que é 100% indígena, ou um imigrante italiano que só casou com os italianos, você tem português. O maior percentual genético que nós temos no Brasil é de portugueses. Todo mundo praticamente no Brasil tem português. Então você é filho do colonizador. Então pare de xingar teu bisavô. Não desonre ele. Foi uma pessoa que cruzou o oceano, assim como não desonre teu bisavô africano, teu bisavô indígena. Nós somos isso. E aceite que isso construiu uma das maiores nações do mundo. Vamos parar de ter vergonha da nossa história. Vamos parar de falar que isso aqui é uma desgraça. Vamos de falar assim, não, a gente é o... Pô, a gente teve vários memes maravilhosos. O cachorro caramelo. Não somos. E não dá pra ter terra rara, que faz, vamos dizer, aviões de guerra pros Estados Unidos, e ser um cachorro caramelo. Um cachorro caramelo não consegue transformar terra rara em bateria pro Elon Musk fazer um carro. Um cachorro caramelo não consegue ter uma base em Alcântara. Você precisa ser uma pessoa séria, que vai defender seus interesses, vai ter que estudar muito, e aí você vai ser respeitado pelos outros, e você vai fazer boas parcerias, e aí você se torna importante. Não dá pro Brasil, o Brasil como nação, parece que ele tá numa eterna infância. E qual é a característica da infância? Você não tem responsabilidade, você não trabalha, e você curte o tempo todo. A gente quer isso, é carnaval, aqui ó, tô feliz. Não dá. E a gente vai ter que explicar pras pessoas, porque as pessoas, volto pra aquilo do Nordeste. O Nordeste, especialmente a Bahia, cara, especialmente Salvador. Salvador foi um lugar condenado a ser feliz. As pessoas saiu um despacho de um juiz, você tá condenado aí na Bahia, você só tem que ser feliz. Mas não, mas eu tô mal-humorado hoje. Você tem que rir, cala a boca. Então o cara não pode não tá feliz. E é desesperador. Porque, né, você tem que estar tempo, lá vem o Bolodum. Cara, é horrível Salvador. Salvador é uma favela gigante, com muito assassinato. Todo mundo se matando, com mais de 15 facções se matando. Mas se você não estiver sorrindo e, a acarajé chegou, você não é soteropolitano. Mentiram pra galera de Salvador. Galera de Salvador, mentiram pra vocês. Sua vida tá ruim, para de fingir que você tá feliz, você não tá feliz. Tá uma desgraça morar em Salvador. E as pessoas, é verdade, tanto que Salvador perde população. Se fosse feliz, morar em Salvador, tava todo mundo se mudando pra lá pra ser feliz. Tão indo embora. Se estão indo embora, não tem ninguém feliz. A Bahia, as pessoas vão embora, o estado perde população. Se estão indo embora é porque a vida não tá boa. Então, essa farsa do brasileiro que só quer viver na rede é mentira. Se o baiano se saiu lá da Bahia, ele foi pra outro lugar pra trabalhar. Pô, sim. Pra ralar, pra sobreviver. A farsa que venderam dele, que é outro lugar, que é o Paraíso na Terra, ao Rio. Rio, 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza, do caos. Beleza. As pessoas estão indo embora do Rio, o Rio perdeu população. Se fosse tão bom, tava todo mundo querendo curtir o Rio. Ninguém quer curtir, as pessoas vão pra Curitiba, que é o oposto do Rio. As pessoas estão indo pra Goiânia, que é agro e serviço pra caramba e medicina pra caramba. As pessoas estão indo pra outros lugares que tem uma outra cultura, que é uma cultura de trabalho. As pessoas estão saindo do Brasil da curtição e indo pro Brasil do trabalho. As pessoas estão migrando pro lugar onde tem agro, que é outro Brasil. Não é o Brasil do, eu tô tranquilão, tô feliz. Não, cara, é o Brasil, vou ralar e se eu ralar eu vou ver o fruto do meu trabalho. Então que tal a gente avisar pra Bahia, galera de Salvador, menos alegria, menos favela, mais trampo, mais ordem, menos bagunça e vai ficar tudo melhor. Aí você vai poder, num determinado horário, curtir lá teu Olodum, você vai comer o seu acarajé, vai botar pimentinha, mas de resto você vai ter um emprego bom, você não vai ser assaltado. Esse é o pacto que tem que ter.
O problema é que a gente fica mentindo pro Brasil, que é possível você trabalhar pouco, ganhar muito e ser feliz. Não dá. Isso não dá. Foi a discussão estúpida e infantil do fim da escala 6x1. Estão prometendo pro brasileiro que ele vai trabalhar menos e ganhar mais. Foi isso que foi prometido. E como não vai isso acontecer. É possível, né? Como é que pode isso? A gente já tava discutindo um problema de que a gente tem de produtividade, né? Inclusive, esse foi um dos assuntos que mais ficou interessante quando começamos a falar de escala 6x1, foi, cara, mas a gente é produtivo? E aí eu comecei a ver umas comparações com outros países, por exemplo, eu tava ouvindo na rádio lá o Eduardo Oineg falando que, comparando o tempo e a quantidade de pessoas que a gente precisa para fazer um prédio aqui e nos Estados Unidos, por exemplo, né? E como a gente, no tempo e nos recursos de fazer os caras faz 3, entendeu? Então, como é que a gente pode... A gente, pelo menos, tinha que ter dado uma discutida um pouquinho mais profunda nisso aí tudo, né? Só que é ano eleitoral, cara, e tá chegando a Copa, não vai dar tempo, Renan. Porra, tu também não quer demais, não? É que assim, a gente precisa fazer as pessoas falarem das coisas que importam. Mano, o Igor fica rindo de mim. É que assim, o Igor, quando eu comecei a pré-campanha, todo mundo, o Renan vai fazer campanha de maluco, não sei o que e tal, beleza. Eu comecei a falar, bom, se eu não tenho nada a perder, já que eu não vou ganhar, eu só vou falar o que eu penso. E as pessoas estão começando a gostar. Estão começando a crescer. Não é que eu já ganhei. Nem que eu certeza que eu vou ganhar. Eu acho que eu vou ganhar. Mas as pessoas estão começando a ver, ok, ele tá falando coisa com coisa.